Agora estamos gravando, professor. Pode seguir, por favor. Desculpa aí. Então, só para retomar para efeito de gravação, o primeiro tópico que eu queria abordar aqui era, enfim, o aspecto do conteúdo da prova de economia brasileira da ANPEC, que era, então, um conteúdo basicamente histórico, e de uma história que se inicia ali por volta da proclamação da República. O que a gente estava comentando, então, é a bibliografia, né, que a ANPEC disponibiliza. É uma bibliografia relativamente ampla, são 19 livros, ou textos, alguns livros mais antigos, outros livros mais atuais. Eu vou deixar para a gente conversar um pouco sobre isso depois, mais para frente. Professor, se quiser colocar seu PowerPoint agora, pode colocar. Pode, tá legal. Então vamos usar o PowerPoint também. Ixi, mano, isso aqui é confuso, hein? Então, vou deixar para comentar um pouco essa bibliografia mais para frente. Uma coisa que mais para frente a gente vai ter que talvez dar uma olhadinha é quando sair o novo manual, ver se tem mudança na bibliografia, porque isso chama bastante atenção e, obviamente, ninguém muda a bibliografia à toa. Então, a mudança na bibliografia é uma coisa que normalmente é importante. Mas depois eu comento um pouco sobre a bibliografia de uma maneira geral sobre isso. A outra questão que eu queria chamar a atenção da prova é o seguinte, certo? Quer dizer, a prova de economia brasileira é diferente das outras provas. Ela é dividida em duas provas, na verdade. Uma parte dita objetiva e uma parte dita discursiva. Né? Nessas duas partes, diferente das outras provas, que só tem a parte que a gente chama aqui de objetiva, né? Então, quando eu for fazer a prova, eu vou fazer duas provas. Né? Eu vou fazer uma prova objetiva, onde você tem lá, normalmente são 15 questões, cada uma com 5 alternativas, e em cada alternativa você tem que dizer se a alternativa é falsa ou verdadeira, com aquela velha ideia de que uma errada elimina uma certa. E ao lado disso eu tenho uma prova discursiva, que é uma prova que normalmente envolve 5 questões e você tem que discorrer sobre uma delas, normalmente uma delas. Né? Já houve casos em que fosse mais do que uma. Agora, em relação a isso, então, uma coisa importante, certo? E aí eu vou ter que trancar para ninguém sair da sala agora, né, certo? Quer dizer, é que o fato de que a ponderação da nota, né, cada centro para os quais vocês vão prestar a prova, né, ele pondera as notas das provas de uma maneira diferente. E a primeira coisa a chamar a atenção em brasileira, que é a única matéria onde existem centros que ponderam com 0 a prova inteira de economia brasileira. As duas provas, tanto objetiva como a discursiva. Né? Há uma ponderação 0, portanto, a prova de economia brasileira não é levada em consideração para ingresso nesses centros. Né? Se a gente olhar de novo no negócio do aluno aí, que chama aí como é que vai fazer a prova do ano passado, a gente vê, por exemplo, certo? Quer dizer, o primeiro que está ali, que o CAEM zerou a prova, a GV de São Paulo zerou a prova, a GV do Rio zerou a prova, o INSPER, o IPE-USP, o Mackenzie Profissional, todos esses cursos zeraram a prova. Assim como outros, são mais de 40 itens, eu não pus todos eles aí. Mas é só vocês irem lá no caderno do aluno, do curseiro, que você tem aí as ponderações. Essas ponderações mudam de um ano para outro, então tem que talvez prestar atenção naquilo que vai acontecer o ano passado, quando sair a nova ponderação. Então, essa é uma coisa importante. Muitos de vocês simplesmente podem desprezar a prova de economia brasileira. A segunda coisa importante é que o peso que cada um dos centros dá entre a questão objetiva e a questão discursiva, ou as questões objetivas e a questão discursiva, varia também muito entre os centros. Tem centros que zeram a prova objetiva, ou seja, lá o falso verdadeiro não é levado em consideração, mas dão um peso muito grande para a prova discursiva. Que no caso aqui, vocês podem ver, é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Federal do Rio,
ele zera a parte objetiva da parte da prova de economia brasileira, porém, ele dá 30 pontos, 30%, vamos dizer assim, da nota na parte discursiva, na parte escrita da prova de brasileiro. Né? E aí vocês podem olhar, por exemplo, mais no final ali embaixo, você olha o PIMES de Pernambuco, ele faz, vamos dizer assim, mais ou menos o inverso, certo? Quer dizer, você dá 20% da nota para a parte objetiva da prova de economia brasileira, né, e não considera a parte discursiva, né, da parte da prova de economia brasileira. Então, a nota de economia brasileira é 20% e é totalmente advinda das questões objetivas. E tem vários centros que compõem as duas provas de maneira equilibrada. A Federal de Alagoas ali é 10% para cada uma das duas. A Unicamp, que é um centro que talvez muitos de vocês estejam pensando em prestar, dá um peso pequeno, mas dá um peso na parte objetiva de 10%, enquanto que dá 25% da nota para a parte discursiva, certo? Então, dependendo dos objetivos de vocês, certo? Quer dizer, é sempre bom dar uma olhada nessa ponderação de notas, porque, de alguma maneira, as estratégias de estudos e a preparação para a prova pode ser alterada, certo? Quer dizer, é óbvio que se altera completamente se for zero de economia brasileira. Eu agradeço muito vocês estarem aí assistindo, certo? Quer dizer, mas vai ser mais para diletantismo de vocês do que propriamente para se preparar para a prova da ANPEC. Seria muito bom que vocês continuassem aí com a gente, certo? Quer dizer, até por conta do leitinho das crianças aqui, que é difícil, certo? Mas, certo? Fora isso, certo? Quer dizer, é óbvio que vocês têm que se dedicar ali à parte de matemática, de estatística, de macro, de micro, etc. Não vão perder tempo com a economia brasileira nesse sentido. Por outro lado, se você está pensando em prestar mais uma escola, vamos dizer assim, do tipo Federal do Rio, ou Unicamp, certo? Quer dizer, aí a parte de brasileira passa a ser, ao contrário, muito importante. Né? Como eu disse, ninguém chega a zerar as outras matérias, mas você vê ali, a Unicamp, acho que é 30%, se eu não me engano, a Unicamp não, a Federal do Rio é 30% na parte objetiva, e a Unicamp é 35% no total da prova de economia brasileira, ou seja, mais de um terço da prova, das notas da Unicamp vem de brasileira. E você tem outros centros que não estão aqui, tá certo? Mas que eu me lembro, acho que o máximo que tem é 40% da nota. E aí faz a diferença, né? Obviamente, brasileira passa a ser importante. E a diferença entre a prova objetiva e a prova discursiva também é uma questão importante, né? Porque acho que muda um pouco a estratégia de estudos, certo? E é isso que eu queria conversar um pouco com vocês em relação a essas duas provas, né? A prova objetiva e a prova discursiva. Vocês têm aqui um exemplo, certo, a prova objetiva do ano passado. Então, são 15 questões, mais ou menos, como essas, cada uma, então, com 5 alternativas. Um dia alguém ainda vai ter que me dizer por que a alternativa primeira é a 0 e não a 1, mas, enfim, sigamos, né? Você tem aí 5 alternativas, cada uma dessas alternativas vai estar lá naquele papelzinho chato de preencher, você vai ter que dizer se é falso ou verdadeiro para cada uma dessas alternativas, né? E isso vale, normalmente são 15 questões, né? Mais ou menos como essas que estão aí, né? Essas 15 questões, no final sai um gabarito com as alternativas corretas, e aí você, para fazer a tua nota, né? Cada uma que você errou vai anular uma que você acerta, e depois você tem aí a sua nota, né? O que está em vermelhinho aí, certo, é uma questão que foi anulada depois que saiu o primeiro gabarito. Esse é considerado o gabarito oficial final, né? Mas há alguns recursos que são feitos em relação aos gabaritos primeiros que saem, e depois disso, ou algumas notas são revistas, algumas notas não, algumas respostas são revistas, e outras questões são anuladas, que é a questão aqui, a questão 3 da questão 5, o item 3 da questão 5 foi anulado no ano passado. E assim vai. Agora, se a gente olhar um pouco, o que me chama a atenção é olhar um pouco as questões, certo? Essa aqui é a questão de 2019, certo? Então, todas as questões normalmente começam alguma coisa desse tipo. Sobre a economia brasileira na Primeira República,
né? Você olha aqui as questões de 2018, o Brasil passou por grave crise econômica na primeira década republicana, sobre tal período, enfim. E a gente vem para 2020, aqui ela tem uma questão um pouquinho diferente, né? É uma questão sobre a Primeira República ainda, certo? Mas sobre o Celso Furtado. Então, deixa eu ponderar um pouquinho sobre a forma dessas questões que caem na prova da ANPEC. Em geral, você tem questões, nessas 15 questões, você tem mais ou menos 9, 10 questões que vêm cronologicamente. A primeira, como a gente viu, é sobre a Primeira República. A segunda, muitas vezes, é sobre a crise de 30 ou sobre os anos 30. A terceira, já, às vezes, sobre a guerra, às vezes, sobre pós-guerra. Vai variando um pouco, mas eles vêm num sentido cronológico. Então, você vem respondendo as questões como se o tempo fosse passando, né? Então, às vezes é bom você ter uma linha do tempo na tua cabeça e ir acompanhando as questões. E chega no final, entram aquelas questões mais temáticas, vamos dizer assim, né? Sobre a dívida externa, ou sobre a questão da pobreza, ou sobre a participação do Estado na economia, alguma coisa então mais temática, que no fundo a questão cronológica ela volta, mas é interno, aí é no 0, 1, 2, 3, 4. Mas é uma questão mais temática, etc. De qualquer forma, a primeira coisa que chama a atenção é que para você, se você quer gabaritar, vamos dizer assim, a prova de brasileira, a parte objetiva, você vai ser forçado, de qualquer forma, a estudar, vamos dizer assim, todo o conteúdo do curso, né? Ou seja, a primeira questão se refere normalmente ao primeiro item do programa, né? E vem até o fim, até os dias de hoje. Aí, em relação aos dias de hoje, né, nas últimas provas não tem caído de maneira muito forte o governo Dilma. Já tem caído o governo Lula, certo? Mas o governo Dilma ainda não caiu de maneira mais pesada. Talvez esse ano passe a cair, já está de alguma maneira resolvida a questão. Então, não sei, certo? Mas o período mais recente, normalmente tem aí um recuo aí de 4, 5 anos, ou às vezes é uma questãozinha só ali sobre o Temer, talvez, mas não é muito comum cair. Agora, Fernando Henrique, Lula, isso já é de braçada, certo? Já tem bastante, né? Dilma, imagino que já comece a ter mais esse ano, certo? Aí já o governo Temer e o governo atual, acho um pouco mais difícil. Pode ser uma coisa ou outra ali, vai depender das pessoas que vão fazer a prova. Mas, de qualquer maneira, eu volto, é uma questão cronológica. A segunda coisa, ainda em relação a essa cronologia, se você observar essa prova da ANPEC de 2020, da primeira questão, ela é uma questão que tem uma questão cronológica sobre os anos da Primeira República, mas ela tem uma outra questão, ela é sobre uma pessoa e sobre um texto. Então, ela pergunta o que o Celso Furtado acha, quais são os argumentos do Celso Furtado, do livro Formação Econômica do Brasil. A pergunta essa é uma questão típica da ANPEC? Para o Furtado, sim, mas para os outros autores é muito raro. Então, você tem Furtado e Conceição Tavares, existem algumas questões temáticas que às vezes caem, mas normalmente as provas da ANPEC não são questões que perguntam a opinião de autores, né? Pode existir, de vez em quando, uma ou outra, como eu disse, principalmente Furtado, Conceição, né? Às vezes, alguma coisa, por exemplo, nos anos 70, 80, né? Na questão do segundo PND, o Antônio Barros de Castro, a controvérsia dele sobre os anos 70, né? E, no passado, caíam algumas discussões sobre choques adversos, expansão liderada pelas exportações, algum autor específico na crise de 30, mas é extremamente raro isso acontecer. Às vezes pode acontecer também sobre inflação inercial, alguma questão, a posição do Bresser, a posição do Pércio Arida e do André Lara Rezende, na famosa proposta Larida, mas é muito difícil você ver questões pessoais, assim, certo? A não ser, volto a insistir, Celso Furtado, que inaugura a questão de 2020, e Conceição, que são mais comuns, principalmente o Furtado.
né? Então, o comum que você tem são questões como, eu vou voltar aqui na lâmina, certo, dos anos anteriores, né? Então, se você olhar a questão, é uma questão basicamente de política econômica ou de como está se comportando a economia em determinado momento, de determinado período, né? Então, tem muita questão aqui, um pouco, que eu costumo brincar, dê a César o que é de César, certo? Então, você pega lá o pós-guerra, você tem lá as questões sobre quando desvalorizou o câmbio, quem que fez políticas de licenciamento de importações, quem fez câmbio múltiplo. Então, eles costumam fazer questões induzindo você ao erro no sentido de dizer assim, olha, o câmbio múltiplo implementado no governo Dutra, não sei o quê, etc. Então, o câmbio múltiplo foi implementado no governo Vargas, estaria errado a questão, né? Mas tem muito essa história, né, de quando veio a coisa, tem algumas até muito imbecis, algumas questões muito chatas, do jeito perguntando qual foi o ano da criação, por exemplo, do BNDES, né? Não chegam a perguntar o dia e hora, tá certo? Mas o ano é muito comum, tá certo? Ou se o BNDES veio antes ou não de tal coisa, da Petrobras, por exemplo, ou se a Vale veio antes da Petrobras, isso é clássico, certo? Né? Os dois no governo Vargas, um no primeiro, outro no segundo. Então, tem muitas essas questões, primeiro, assim, de períodos, o que aconteceu, né? Não confundir a política do Rui Barbosa com a política do Joaquim Murtinho, né? Separar isso ao longo do tempo, né? E muita questão de política econômica, né? De política econômica no sentido, né, que vocês estão vendo aqui, certo? Ocorreu uma depreciação cambial, qual é a porcentagem dos depósitos cambiais, dos depósitos bancários, qual era a base da arrecadação do governo, coisas desse tipo. Então, é muito política econômica, mais do que grandes temas, grandes discussões sobre a economia brasileira, apesar disso também entrar. Essas discussões maiores estão mais reservadas para a parte discursiva da prova, né? Então, isso tudo induz a gente aqui, quando você vai estudar para a prova da ANPEC, tá certo? Te obriga um pouco a você ter um pouco essa linha do tempo na cabeça, você percorrer esse cronograma inteiro, o que é uma coisa que pode ser meio chata, tá certo? Quer dizer, outra coisa, tá certo? É a necessidade que você tem, não só de definir um pouco os períodos, tá? Mas se dedicar, talvez menos do que as grandes questões, a alguma coisa que às vezes pode ser muito enfadonho, certo? Que é aquilo que eu chamo de as análises de elevador, certo? Então, você olha a Primeira República, aumentou a oferta de moeda, diminuiu a oferta de moeda, aumentou a oferta de moeda, diminuiu a oferta de moeda. Né? Um verdadeiro andar de elevador de um lado para o outro é uma coisa com câmbio, certo? O câmbio se deprecia, o câmbio se aprecia, né? O câmbio se desvaloriza, se valoriza, fica, quer dizer, muitas vezes é um pouco cansativo e um pouco chato, mas infelizmente é a forma que eles acharam para fazer uma prova objetiva de falso verdadeiro, né? Então é isso. Quando a gente vai para a parte discursiva, né, então aqui você tem a parte discursiva e normalmente são 5 questões mais abertas, mais amplas, e você escolhe uma das questões, né? E estuda. Então, aqui a estratégia é bem diferente, certo? Quer dizer, a primeira coisa que você pode fazer é que você não precisa estudar todo o período, certo? Se você estuda um pedaço do período da prova e dá uma rezadinha, certo? Pede aí alguém aí que você acha que pode influir nessa história, para só cair aquilo que você quer estudar, certo? Que é aquilo que você estudou, certo? Então, você vai lá, faz a prova, né? E torce, ou quando você for fazer a prova, torce para que você caia aquilo que você só estudou. Ou seja, eu não preciso, é difícil, é muito pouco provável, tá certo, que eu vá estudar, e se eu estudar, por exemplo, vamos dizer assim, do período, sei lá, vou estudar do período, eu vou pegar só dos militares para frente, eu vou deixar todo o período do João Goulart, do Juscelino, dos militares, da República Velha para trás, eu não vou estudar, né? Nesse caso aqui, tá certo? Quer dizer, você teria pelo menos a 5ª questão, você conseguiria matar, tá certo? Quer dizer, né?
E olha que essa prova ela é uma prova que, enfim, ela tem muito pouca coisa sobre o período recente, certo? Quer dizer, então, você pode ter uma estratégia como essa. Eu me lembro muito, antigamente a prova de brasileiro era só isso, né? Só essa questão, só essa prova objetiva, discursiva, não tinha parte objetiva, mas isso era muito antigamente, vocês provavelmente não eram nascidos ainda, certo? Mas eu me lembro que a gente ia estudar, a gente olhava e falava, vou estudar café, né? Porque na época só caía café, certo? Então você estudava café e beleza, né? E dava uma torcidinha, certo? Chegava lá, abria a prova, você olhava, a primeira questão lá era café, certo? Quer dizer, tem grandes colegas meus, eu lembro que a gente sentava na última carteira lá da prova, certo? Estava lá no fundão, certo? E tinha um colega meu lá na frente, certo? Um bom colega meu, um professor famoso aí. Quando eu abri a prova, certo? Quer dizer, esse meu colega, né, a gente chama ele de Naná, certo? Quer dizer, ele olhou e beleza, eu falei, e aí, Naná, primeira questão é café, beleza, vamos passar no PEC, certo? Quer dizer, isso não dá mais para fazer se você leva em consideração hoje a parte objetiva. Mas na parte discutiva, ainda se você tem uma boa relação aí com os deuses, certo? Pode ser que isso seja uma vantagem. Muda muito a estratégia de estudos, certo? Então, para aquelas pessoas que só vai cair a parte discursiva, eu diria, escolhe um bom período aí, um período bacana, e se dedica bem a ele, que né, vai também fazer alguns passes por aí, ver o que acontece, certo? Mas, em geral, são temas maiores, certo? São temas, ou seja, aquela meio decoreba do subiu e desceu, desvalorizou, valorizou, a data de criação, se é 42 ou 43, certo? A criação da Vale do Rio Doce, certo? Quer dizer, não é mais um problema, certo? Então, acho que é mais difícil que tem que escrever, etc. Então, o falso verdadeiro é mais um xizinho, né? Parece mais simples, mas eu acho que é o contrário, né? Não é tão simples ali o falso verdadeiro do ponto de vista da estratégia de estudo, você tem que estudar tudo, é um temário que pode ser sonífero, vamos dizer assim, né? E assim vai. Aqui não, certo? Aqui a gente tem que tomar só uma coisa aqui ainda, é o cuidado na hora de fazer a prova, certo? Na hora de escrever a prova, né? Normalmente sempre me perguntam, mas quantas páginas? Talvez não seja tão importante o número de páginas, tem lá, eu acho que o número máximo de páginas, mas o mais importante é você ter uma prova limpa, né? Ou seja, pode ser 4 páginas, pode ser 2 páginas e meia, vai depender muito da letra também, essas coisas, né? Mas se você olha e vê aquela prova cheia de riscados, siga a seta, né? Aquele negócio lá com uma seta no meio, certo? Venha por aqui, um asterisco, considere isso agora, siga um, depois vai o 2, o cara se confunde inteiro, certo? Não sabe o que está acontecendo. O cara, ele tem que corrigir 100 provas dessa numa tacada, cara. Ele não vai perder tempo tentando entender, né, o teu mapa, que é aquela prova que você está fazendo, né? Então, ele vai já pegar uma briga contigo, já não vai gostar de cara de você, certo? Então, é melhor você escrever com calma, né, certo? Escrever, né, faz talvez um rascunho, depois passa limpo e tal, e escreve bem seguidinho, tipo um daqueles poemas meio velho de guerra, certo? Né? As estrofes todas bonitinhas, rimas bem bonitinhas no final e tal. Então, quer dizer, isso aqui é uma certa empatia, isso aqui facilita para o cara ler a prova, e quanto mais fácil seja para o cara ler a prova, mais interessante é para ele, certo? Quer dizer, e ele vai ter uma certa empatia com você. Aqui, também, outra última coisa a dizer aqui, depois a gente pode conversar sobre isso ao longo do tempo, mas é dizer o seguinte, olha, cuidado na hora de errar na parte escrita, né? Se na parte de falso verdadeiro errar, te pune forte, porque você anula uma questão que você acertou, aqui também errar é ruim. Porque você imagina a pessoa corrigindo a prova, ele está lá lendo, certo? E de repente você põe um número lá, que na verdade você não precisava ter posto, ou cita uma pessoa que na verdade você não tinha certeza. Aí você cita a pessoa e ela está errada. A primeira coisa que o corretor faz é meter um X em cima da tua prova. Ele põe um X vermelho bem forte. Aí, quando ele vai dar a nota, ele vai olhar para trás e vai ver aquele X, certo? E vai te descontar um ponto. Agora, se você omitiu, né? Se você não botou aquele dado, é óbvio que se você botou e botou certo, ele vai ficar feliz.
e vai te dar nota maior. Se você botou aquela pessoa está certa, você vai ganhar pontos. Agora, o que eu estou tentando dizer é que se você omitiu aquela pessoa, é menos mal do que você ter errado aquela pessoa. Porque o erro vem um X em cima da prova, a omissão ele deixa em branco, né? Então, o teu desconto de nota é muito menor. Né? Então, toma cuidado com o erro na prova. Então, a prova, normalmente, eu digo sempre essas duas coisas. Escreva de modo que você ganhe a simpatia do teu corretor, certo? Facilita a vida dele. E não erre, né? Prefira a omissão ao erro, certo? Quer dizer, não sei se é uma coisa que você deveria dizer, ainda mais que está sendo gravado, certo? Mas errar chama muito atenção, né? Inclusive nessas provas de coisa. Então, aqui, só para a gente... essa é a primeira questão do ano passado, certo? Sobre o setor agropecuário, certo? Então, é uma prova, né? Sobre o setor agropecuário, normalmente a gente fala sobre ele em relação aos anos anteriores, a 30, que ele está perguntando, no fundo, qual é o papel do setor agropecuário no processo de industrialização brasileira, essa é a intenção da pergunta, né? Então, essa aqui é a questão do ano anterior, certo? Né? Sobre crises cambiais, aí comparando várias crises cambiais que o Brasil teve, né? E a negociação das dívidas nessas crises, né? Bom, e aqui um pouco o que eu queria chamar a atenção, como é que a gente pretendia levar o curso com vocês. A gente tem 16 aulas, eu dividi mais ou menos essas 16 aulas por esses tópicos. E aí, então, deixa eu voltar aqui, a última questão aqui, antes da gente fazer um pequeno break, é sobre a bibliografia. Né? É óbvio que, como qualquer professor de economia brasileira, eu queria que vocês lessem tudo, mais um pouquinho, certo? Quer dizer, ainda mais agora, que ninguém tem nada que fazer mesmo, certo? Quer dizer, então pode passar lendo todos os relatórios dos ministros estão fazendo. Certo? Agora, é óbvio que vocês têm mais o que fazer, tá certo? Vocês têm outras provas para fazer, etc. Então, o que eu diria, certo? Quer dizer, primeiro, os clássicos, né? Furtado, Tavares. Bom, eu acho que os clássicos todo mundo tem que saber sempre, certo? Agora, eu daria uma olhada no Furtado. Para ser bem sincero, eu daria uma boa olhada no Furtado a partir do capítulo 26, se não me engano. Porque ele cai pessoalmente. Né? E talvez a Tavares, o primeiro capítulo do livro Economia do Capitalismo Financeiro, né, na substituição de importações do capitalismo financeiro, eu também desse uma boa lida nesse primeiro capítulo. Os outros, talvez, além da estagnação que ela escreve com o Serra, talvez valesse a pena. Mas esses dois, eu acho que eles podem cair individualmente. Né? Agora, em relação ao resto, certo? Eu acho que tem muita literatura, muita coisa para ler. E pensando principalmente na prova falso verdadeiro, que leva todo o período, eu acho que vocês têm que recorrer a algum manual de economia brasileira nesse sentido. Eu sei que os historiadores ficam bravos comigo, tal, mas eu acho que a gente tem que ser objetivo aqui na hora de fazer a prova. Né? Então, para a prova escrita, para a prova objetiva, eu diria que a gente não tem como fugir muito dos livros da Ordem do Progresso, né, organizado pelo Abreu, e eu vou voltar aqui à bibliografia, e o livro ou o livro do Jambiage, esse 12 que está aí, Economia Brasileira Contemporânea. Esses livros que estão na bibliografia têm edições mais atualizadas, né, e com os textos que vêm até, vamos dizer assim, um período quase mais recente. Normalmente eles vêm, com certeza até o período do Lula eles têm definido, não sei se eles têm o período da Dilma, mas... então, o Marcelo, o livro do Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso, ele assim, varia muito os capítulos. Tem capítulos bacanas, tem capítulos menos bacanas, tem capítulos que são verdadeiros soníferos, certo? Tem outros mais interessantes. Enfim, eu sei que não é de gosto de todo mundo, certo? Mas ele é super completo, normalmente dá para matar a prova com ele, certo? Quer dizer, o do Jambiage é um pouco mais agradável de ser lido, eu acho mais fácil, mais agradável, mas ele não é tão completo quanto o do Marcelo, Marcelo Abreu. Mas é muito mais tranquilo de ler, certo? Então aí tem um trade-off aí que vocês têm que dar uma olhada, certo? Então eu iria um pouco em cima desses
desses 2 livros aí, principalmente para fazer a prova escrita, certo? Para fazer a prova objetiva, discursiva, aí o pessoal normalmente o pessoal que vai fazer discursiva vai muito para a Unicamp, vai muito para a Federal do Rio. Então, eu acho que talvez valha a pena começar a ler um pouco os livros ligados ao pessoal do Rio, certo? O pessoal da Federal do Rio e da Unicamp. Eu recomendo, normalmente, fortemente, ler o livro do Ricardo Carneiro e os textos do pessoal da Unicamp, né? O Wilson Cano, talvez, certo? Quer dizer, um velho, muito bom livro do Belúzio, do Coutinho, Desenvolvimento do Capitalismo no Brasil. Eu acho que ele está ficando um pouco defasado, certo? Não defasado, ele está ficando. O período dele está ficando meio para trás. Nesse sentido, eu prefiro do Ricardo Carneiro, certo? Que ele é mais atual, pega um período mais atual e é bem mais provável de cair na prova, certo? Quer dizer, mas vai depender muito um pouco também do centro para o qual vocês vão prestar. Tem vários outros livros na bibliografia que eu acho que, né, por exemplo, o da Anitta Kohn, Planejamento no Brasil, é muito legal. Tem os planos de estabilização, né, você pode até incluir o Planejamento no Brasil 1, que não é a da Anitta, né, certo? Que é organizado pela Betty Mindlin. Tem todos os planos, é uma perspectiva boa, tal, não é difícil de ler. Eu até escrevi um capítulo, então por isso que ele é excelente, muito bom, etc. Mas eu não sei, fica muito nos planos, não sei se vale muito a pena. Mesma coisa do livro do Filgueiras, que é só sobre o plano real. Então, eu não sei, né, se vale a pena, se vocês tiverem tempo, tudo bem, certo? Quer dizer, você pegar um livro inteiro para o plano real, que no fundo vai ser no máximo uma questão, certo? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essa ponderação. E a outra coisa, então, como eu disse, ficar um pouco alerta para possíveis modificações na prova. As últimas modificações, a última modificação que entrou foi esse texto do IPEA, né, que tem umas coisas de planejamento que andou caindo, enfim. E o livro anterior que entrou foi esse do Pedro Paulo, da Unicamp, junto com o professor Pedro da Fonseca, lá do Rio Grande do Sul, os 2 sobre a Erra Vargas. Então, normalmente, o período do Vargas, quem for estudar o período Vargas, assim, acho que esse texto, alguns desses textos são meio chaves, né, principalmente os 2 principais autores, né? Quando a gente for falar desse período, vai ter uma controvérsia muito grande sobre a interpretação do Furtado, por exemplo, sobre os anos 30, e nesse texto tem um pouco essa discussão. Mas, assim, então, minha recomendação para quem vai fazer a prova e fazer a parte objetiva, escolhe, né, o Abreu ou o livro do Jambiage. O Jambiage tem um problema, que ele só começa na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra, né, e o Marcelo Paiva Abreu tem 3 capítulos sobre o período anterior, que pode compensar, pegar os 3 primeiros capítulos, não são os 3 primeiros, são o 2º, 3º e o 4º capítulo do Marcelo, até o capítulo dele mesmo, do Marcelo Paiva Abreu, e a partir dali começar com o texto do Jambiage, se for o caso, certo? Quer dizer, né? E aí, se for estudar períodos, aí talvez olhar talvez uma bibliografia de uma maneira menor, né? De novo, se prestar a Unicamp Federal do Rio uma boa olhada no texto do Carneiro, acho que vale a pena, do Ricardo vale muito a pena, né? De olhar um pouco, certo? Era isso um pouco, certo? Quer dizer, vamos fazer um break aqui um pouquinho com vocês, e aí a gente... eu vou ficar aqui para vocês, se quiserem falar um pouquinho, mas a gente dá uma relaxadinha aí, não foram 20 minutos, né? Foram 40 minutos. Então é isso. Vamos dar um tempinho aí, se alguém quiser entrar e conversar, fica à vontade. Professor, então, o evento está rolando tudo bem, eu estou saindo da sala, preciso fazer umas coisinhas aqui, beleza? Tudo certo, Júnior? Deu tudo certo? Deu tudo certo, professor, tranquilo. Só se eu parar a gravação agora, para começar uma nova gravação e prolongar. Tá legal. Eu posso parar e recomeçar ela, sem problema. Sem problema algum. Mas que se eu começo a gravar... Vai criar 2 arquivos ou vai continuar no mesmo arquivo? Não, vai criar um segundo arquivo.
Tá A legal. intenção é essa mesmo. Tá bom. Um abraço, boa aula aí. Outro. Júlio. Oi. Oi, Oi. pode falar.